Fala gurizada, Robson na área e hoje o assunto é artes marciais, mundo das lutas, MMA e mais precisamente sobre avaliações adotadas pelos juízes laterais para decidir quem venceu um round e automaticamente quem venceu uma luta, caso a luta não termine antes. Mas antes da gente continuar esse papo, já sabe o que tem que fazer, né? Que é curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra galera aí, pro pessoal da academia, pra aquela tua amiga que pratica Muay Thai, pra aquele teu brother que é do Jiu-Jitsu, enfim. Espalha pra geral aí, entendeu? E não te esquece, óbvio, dele, aquele que é o cara que mais te ajuda nos treinos em casa, que é o teu doguinho. Manda pra ele o vídeo também, tá certo? Pois então, gente, assim, ó, ao longo da ao longo do tempo, muitas lutas tiveram resultados discutidos, sabe? Porque quem está assistindo viu uma coisa e os juízes viram outra. Até aí tudo bem, existiriam algumas divergências, às vezes algumas lutas dividem opiniões, né? À toa que existe a decisão dividida, dois juízes viram uma coisa, um juiz viu outra. Tá tudo certo. O problema é quando todo um grande público viu uma coisa e os juízes decidiram ver outra. E aí é o ponto que eu penso que alguns juízes precisam ir para geladeira, sabe? Eu não vou dar nomes de pessoas aqui, até porque eu seria irresponsável de apontar se é tendência ou se é despreparo mesmo. Eu quero acreditar que é despreparo, gente. Então por isso eu não vou citar nomes de juízes. Mas é incrível como muitas lutas que nós assistimos, elas dividem essas opiniões, mas eu separei três aqui aonde foi unânime que a grande massa, os grandes apreciadores de artes marciais, a crítica como um todo viu a vitória de um e os juízes deram vitórias para outro. Eu acredito, gente, que seja despreparo, que essa galera, assim como o futebol, os juízes de futebol, que a arbitragem brasileira em especial é uma arbitragem que precisa de fazer uma autocrítica, eu tô vendo que hoje no MMA isso também tá acontecendo. E aí, gente, aqui, ó, pegando assim, ó, alguns elementos rápidos pra gente entender o que são os critérios para que um lutador possa ser considerado um vencedor. Vamos pensar assim, ó, na trocação e na luta agarrada, que são as duas formas que a luta acontece. A qualidade e efetividade dos golpes deve ser julgadas acima da quantidade. Isto é, tem que se mostrar que teve volume. O lutador que causar maior impacto em qualquer dessas áreas deve ser considerado o vencedor. Entendeu? Tem que mostrar volume e tem que mostrar que tu tá tentando algo. Beleza. Controle da área de luta. Determinar quem está ditando o ritmo, a localização e a posição da luta. Considerar fatores como contra-atacar, a tentativa de queda de um grappler, derrubar um oponente, criar tentativas de submissão, passar a guarda e criar oportunidades de golpe. Isso é o que chama-se o controle da área de luta. E a defesa é evitar ser atingido, derrubado ou revertido ao contra-atacar com ataques ofensivos. E aí é aquela história. Quem venceu o round leva 10 pontos e o perdedor leva 9, dependendo do volume de superioridade do vencedor, pode ser 8, quem sabe até 7, se for um espancamento geral. Mas normalmente quando chega ao 7 é aí o juiz para a luta, né? Isso falando na trocação, porque a imobilização, aí, bom, 3, 4 tapinhas já era. Tá certo, gente? O ponto é que alguns juízes estão distorcendo um critério ali que é muito importante, que é o tal do controle da área de luta. E aí eu vejo assim, ó, que muitos lutadores, eles vão para agarrar o cara e não fazem nada. Mas pelo fato de segurar o cara sem dar um golpe, sem tentar uma finalização, isso está sendo considerado controle de luta, gente. E aí é onde eu critico, sabe? Tu agarrar o cara sem tentar uma chave de braço, sem tentar uma guilhotina, sabe? Isso pra mim não é controle de luta.
Ah, porque tu segurou o cara nas costas da grade. Não, isso não é controle de luta, porque muitas lutas, o cara que tá com as costas na grade, ele tá ajoelhando, ele tá tentando uma cotovelada, muitas não pegam em cheio, mas pelo menos acerta o adversário, entendeu? E aí é onde eu entendo, gente, que os juízes estão pecando e muito nessa questão de critério, gente, tá certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, exemplos de lutas onde isso aconteceu, aonde a grande crítica vê o cara que eles julgaram como perdedor ter sido o vencedor da luta. E, gente, eu já vou vir pra polêmica, tá? Porque a primeira luta que eu vou trazer para vocês, que eu entendo que foi errado a avaliação dos juízes, foi essa aqui, ó. Nós estamos falando de Khabib Nurmagomedov e Gleison Tibau. Sim, o invicto Khabib Nurmagomedov perdeu essa luta. Ele não conseguiu ser efetivo contra o Tibau. Mas os juízes entenderam que o Nurmagomedov venceu. Sendo que toda uma crítica entendeu que quem venceu foi o Tibau. Então não tem explicação, gente. Não tem como a gente achar que o Tibau perdeu essa luta. Eu escolhi a câmera errada, mas tá tudo certo. Era essa câmera que eu queria, gente. Então, assim, ó, eu, no meu entender, se teve alguém que foi vencedor nessa luta foi o Tibau e não o Khabib. Porque o Khabib, ele fez o quê? Só agarrou, só segurou o Tibau na grade, sem efetividade, gente. Porque se tinha um cara que era mestre na defesa de quedas, era o Tibau. E o Tibau venceu essa luta. E golpeou mais o Khabib. Tanto é que aí, ó, a mão tá mostrando... tudo bem, é só uma foto, gente. Mas, reassistam a luta. Reassistam a luta e esqueçam o resultado. Olhem como se fosse a primeira vez. Eu tenho certeza, cara, que tu vai dar essa vitória pro Tibau. Outra luta, que aí essa luta se desenvolveu na maior parte em pé, foi essa aqui. John Jones contra Thiago Marreta. Essa luta ela foi para decisão dividida. E aqui é o seguinte, eu não vou afirmar 100% que essa luta foi vencida pelo Marreta, mas boa parte da crítica entendeu que o Marreta venceu essa luta. Porque se vocês olharem, ele foi muito... o volume de golpes do Marreta foi superior ao do John Jones. O John Jones, ele causou grandes estragos sim no Marreta? Claro que causou. Eu acho que das lutas do John Jones, essa foi a luta que ele perdeu de fato. Ele perdeu de fato. Mas os juízes laterais deram pro John Jones. Inclusive teve um juiz, se eu bem me recordo, que deu 4 rounds pro John Jones, enquanto os outros dois, um deu pro John Jones e o outro deu pro Marreta a luta. Ou seja, essa luta ela dividiu tantas opiniões, mas é outra luta que eu convido vocês a reassistirem. Esqueçam o resultado, esqueçam que é John Jones e olhem a luta. Porque no meu entender, o John Jones venceu essa luta não foi pela luta que ele fez, e sim pelo nome que ele tem, tá certo? E aí, mais ou menos, eu volto ao despreparo dos juízes. E para mim, o maior escárnio aconteceu agora no UFC 313, que foi esse aqui. Alex Poatan Pereira contra Magomed Ankalaev. Gente, é inadmissível alguém ter dado essa vitória pro Ankalaev. E a propósito, decisão unânime. O que o Ankalaev fez a luta inteira, gente? Ele ficou abraçado no... ou melhor, desculpa, não, vou corrigir a informação. Os 2 primeiros rounds ele tentou trocar com o Poatan. No primeiro round, o Poatan moeu ele. No segundo round, o Ankalaev realmente foi superior. Temos que reconhecer isso. E a partir do terceiro round, foi um show de defesa de quedas do Alex Poatan com contragolpes eficientes. Só que o que aconteceu? Porque o russo ficou segurando o Poatan na grade, o Poatan com a grade nas costas, entenderam isso como controle de área. E isso não teve controle de área nenhum. Por quê? Porque enquanto o Ankalaev segurava o Poatan dava joelhada, dava cotovelada, algumas pegando com mais força, outras não.
E nisso tudo o Ankalev ficava só aqui, só abraçado, só abraçado. Gente, isto não é controle de área nunca. Porque se tu controla a área de luta, derrubando o cara, batendo no cara, e isso o Ankalev não fez. E aí, para ajudar, teve 2 juízes que deram 48 a 47 a favor do Ankalev, e teve um chamado Sal D'Amato, que é um juiz, que agora eu vou dar o nome dele, que já é questionado por avaliações, que deu 49 a 46 pro Ankalaev. E aí, essa luta chegou ao ponto do Dana White dizer que vai ter revanche imediata porque não aceitou a avaliação, como a luta foi vista pelos juízes laterais. Então, gente, assim, ó, o escárnio do UFC 313 só vem para coroar o despreparo dos juízes laterais. Então, enquanto os juízes não tomarem geladeira das comissões atléticas, infelizmente essas coisas vão acontecer. Cobram-se tanto dos juízes, dos árbitros de campo, do futebol, quando eles fazem besteiras aqui no Brasil, eles tomam geladeira, mas também a reciclagem que eles fazem não serve pra porcaria nenhuma, porque volta e continuam fazendo barbeiragem, tá certo? Não vou dar nomes de juízes, tá? Em respeito a eles, mas no MMA aqui, ó, eu citei o Sal D'Amato, por quê? Porque, falei que não ia dar nome, mas o nome dele eu vou dar. Porque ele é o campeão de fazer barbeiragens, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, despreparo. As comissões atléticas precisam começar a dar geladeira para esses juízes também, tá certo? Porque se isso continuar acontecendo, barbaridades como o do UFC 313 vão continuar acontecendo. E aí eu não falo porque é brasileiro, gente. Não falo porque é brasileiro. Ah, mas Robson, tu citou 3 lutas que foram 3 brasileiros envolvidos. Meu, teria outras lutas para citar aqui, mas para não se tornar um vídeo mais longo, eu citei as 3 lutas que mais dividiram opiniões na minha avaliação, tá certo? Então, enfim, fica o protesto aí, entendeu? Fica a minha crítica. E aí eu quero saber de ti. Tu concorda com a minha opinião aqui, com a minha avaliação? Tu acha que eu esqueci de alguma outra luta? Tens uma visão diferente daquilo que eu trouxe para vocês? Comenta aí embaixo, tá? Comenta aí, porque eu lembrei de cabeça dessas 3. Mas eu sei que tem outras aí, se eu fosse cavocar, eu teria outras para achar, mas é que essas foram, cara, foram tão absurdas essas avaliações. Agora, de cabeça, me lembrei agora de outra luta que dividiu opiniões, que foi John Jones e Dominic Reyes, mas aí eu acho que foi num outro cenário, beleza? Mas aí essa aí eu vou deixar, quem sabe, para um outro momento, ou para outro colega a fazer a avaliação dessa, tá certo? Mas deixa o comentário aí, deixa a tua opinião, diz aí o que tu pensa, seja para concordar, para discordar, ok? Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. E se tu acha que Desculpa, gente. Se tu acha que o vídeo vale uma contribuição LivePix, para deixar os pila aqui, tá certo? Aqui. Ok, gente? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.